Colossenses capítulo 3 e também Mateus 18. Vamos começar em Colossenses 3 e então vamos imediatamente para Mateus capítulo 18. Em Colossenses 3 eu quero ler os versículos 12 e 13, por favor. Portanto, como os eleitos de Deus, santo e amado, revistam-se de tenras misericórdias, bondade, humildade, mansidão e paciência. Verso 13, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se qualquer um tem uma queixa contra o outro, assim como Cristo os perdoou, vocês também devem fazer. Podem fazer ou devem fazer? Devem fazer. Não é uma sugestão. É uma ordem perdoarmos uns aos outros. Pelo resto dessas lições, eu quero focar no assunto do perdão e como ele é importante. Então, quantos aqui já ouviram alguém fazer a seguinte declaração sobre o perdão? Mas você não sabe o que eles fizeram comigo? Quantos já ouviram? Todo mundo já ouviu. Agora, quantos já disseram isso? Não levante a mão. Você não sabe o que eles disseram sobre mim. Você não sabe o que eles fizeram comigo. Sabe o que eu digo a uma pessoa que diz isso? Não, você não sabe o que você fez a Jesus. Uma pessoa que não consegue perdoar é uma pessoa que ou esqueceu ou nunca percebeu do que foi perdoada. Deixa eu mostrar isso a vocês. Vá para Mateus 18. Em Mateus 18 eu quero ler no versículo 21. Então Pedro veio a Jesus e disse: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Ei, olhe para mim, por favor. Pedro acha que ele está sendo magnânimo aqui, ok? Estão comigo? Você tem que entender, esses caras, o que eles constantemente faziam? Falamos nessas lições. Eles constantemente discutiam sobre quem era o maior, certo? Estão comigo? Agora, Pedro já tinha 2 pontos à frente de todos, certo? Porque ele já tinha andado sobre a água e Jesus já tinha dito: Bendito és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne ou sangue que te revelou. Então Pedro já estava pensando o mais alto que podia, certo? Ele já está pensando lá em cima, porque você tem que entender que esses caras viviam sob a lei e a lei dizia olho por olho e dente por dente, certo? Ou seja, você mata o meu cachorro e eu posso matar o seu cachorro pela lei. Você me dá um soco e eu te dou um soco. Estão comigo? Então Jesus está ensinando sobre esse assunto de perdão e Pedro chega e diz: tudo bem, eu agora vou bem longe, vou mais alto que eu puder. Então ele simplesmente vai abafar, ok? E ele diz: certo, Jesus, se meu irmão peca contra mim 7 vezes e eu perdoo, é suficiente, hein? E ele fica esperando Jesus dizer: você é um abençoado, Simão, certo? Ele fica esperando, certo? E ele diz: vamos lá, vou ganhar o 3º ponto. E o que Jesus diz, veja isso, verso 22. E Jesus diz a ele: eu não digo a você que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. São 490 vezes, e no Evangelho de Lucas ele diz por dia. Agora, para você pecar contra mim 490 vezes por dia, tem que ser um pecado a cada 3 minutos, contando que não vamos parar para dormir. Eu não conheço ninguém que peque tão bem. Você conhece? Vamos, fale comigo. Então o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: ei Pedro, seu perdão deve ser incansável, como o perdão do seu Pai no céu é. Então ele diz: certo, deixa eu deixar isso bem claro, dando uma parábola para vocês, certo? Então veja o verso 23, ele disse: então, o reino dos céus é como um certo rei que queria acertar contas com seus servos. E quando ele começou a acertar contas, foi trazido até ele que devia 10.000 talentos. Agora, olhem para mim. O que são 10.000 talentos? Agora, a primeira coisa que você tem que entender é que talento não é uma medida de dinheiro. É uma medida de peso. Entenderam? Um talento é aproximadamente 34 quilos. Certo? Agora, isso é uma dívida, certo? Então podemos presumir com segurança que ou é ouro ou prata, correto? Então ouçam aqui. 10.000 talentos seriam
340 mil quilos de ouro. Entendem? Eu chequei na sexta-feira. O ouro agora está valendo 3 dólares e 15 a onça. Agora, com o peso do ouro, são 12 onças para 400 gramas ou 16, eu não sei como funciona. Depende muito do sistema de medida, coisa assim. Mas enfim, então, há 12 onças em 450 gramas e cada onça vale 3 dólares e 15. Então, se multiplicarmos isso, se multiplicarmos 12 onças vezes 3 dólares e 15 vezes 340 mil quilos, sabe quanto esse cara devia ao mestre dele? 3 bilhões de dólares americanos. Entenda, eu viajo o mundo todo, eu tenho que lidar sempre com moedas diferentes. 3 bilhões de dólares? Quantos aqui acham que isso é uma dívida impagável? Posso ver sua mão? Alguém aqui diria que é uma dívida pagável? Posso ver sua mão? No final do culto vão querer falar com você, com certeza. Então, imediatamente vemos com quem Jesus está relacionando esse rei, certo? Ele está relacionando o rei com Deus, o Pai, porque nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Amém? A Bíblia diz que Jesus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e a pregou na cruz. O que era essa escrita de dívidas? Era a cobrança, a dívida que havia contra nós e nunca poderíamos pagar. Ele pregou na cruz, aleluia! Oh! E ele nos limpou, pagou as dívidas, nos perdoou da dívida impagável. Amém? O clamor por justiça foi satisfeito. Agora vejam isso. Verso 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Mestre, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo, certo? E verso 27. Então o mestre daquele servo foi movido de compaixão e o liberou. Repita, liberou. Isso é perdão, quando você libera alguém. Eles não te devem nada mais. O liberou e o perdoou da dívida. Verso 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Repitam, 100 denários. E ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, dizendo: Tenha paciência comigo, eu te pagarei. Verso 30. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Agora olhe para mim, por favor. Esse cara vai e encontra um conservo que deve a ele 100 denários. O que são 100 denários? Bem, você tem que entender que um denário é o salário de um dia, certo? Então 100 denários é o salário de 100 dias, ou o salário de um terço do ano, porque quando você pega feriados e dias parados, você trabalha 300 dias ao ano, certo? Então esse cara, sabe, ele pegou dele o salário de um terço do ano. Agora, digamos que você faça 45 mil dólares por ano. Esse cara pegou de você 15 mil dólares. Será que essa é uma daquelas pequenas ofensas? Vamos, fale comigo, eu fiz uma pergunta. É uma daquelas pequenas ofensas? Não, deixa eu colocar assim, é uma daquelas pequenas ofensas que você diz: ah, desculpe, cara, não tem problema, nem pense nisso. Esse é um tipo de ofensa desses? Vamos, não! O que Jesus está comunicando é que esse cara realmente estava mal com seu irmão. Mal, entendem? Porque é muito dinheiro. Quando alguém tira um terço de tudo que você trabalha no ano e não paga de volta. Estão comigo? Mas em comparação, se você comparar 15 mil dólares com 3 bilhões, não é nem uma gota no balde. Isso é o que Jesus está comunicando conosco quando ele diz que a pior coisa que podemos fazer um para o outro não é nem uma gota num balde para o que fizemos com Deus. Por isso que alguém que não perdoa é alguém que esqueceu do que foi perdoado. Sabe o que eu penso que é todo o problema? Eu penso que todo o problema, sabe qual é? Eu acho que o problema é que nós temos categorizado pecados. Temos os grandões, certo? Certo, falo dos grandões. Adultério, certo? Abuso de drogas, assassinato. E temos aqueles grandões acima de todos, homossexualismo, certo? E então temos o que chamamos de fraquezas. Contendas, fofoca,
inveja, ira, falta de perdão, fraquezas. Mas sabe o que eu acho impressionante? Ouçam. Provérbios capítulo 6 diz: essas 6 coisas Deus odeia e a 7ª é uma abominação. Sabe, é impressionante. Homossexualismo não está na lista. Adultério não está na lista. Mas sabe qual é a 7ª que Deus diz que é uma abominação? Aqueles que semeiam discórdia entre irmãos, fofoca. Trate a fofoca como trata o homossexualismo e provavelmente vai ser liberto. Eu concordo com o homossexualismo? É claro que não. A Bíblia diz que os que o praticam não herdarão o reino de Deus. Mas eu acho que o grande problema é colocarmos todos esses pecados em categorias. Amém? Isso impede que pessoas cheguem ao Senhor. Eu nunca esqueço do tempo em que eu estava numa igreja no Alabama e eu fiz um evento que foi de domingo até a quarta e na terça a igreja estava lotada. E esse cara vem até mim na terça-noite e diz: ore por mim, o culto tinha acabado. Eu impus as mãos e o poder de Deus caiu sobre aquele homem, ele despencou no chão. Eu saí do prédio e ele ainda estava no chão. Um mês depois eu recebi um telefonema e esse cara disse que gostaria de falar comigo. E ele disse: eu não sei se você se lembra de mim, mas meu nome é JR e eu estava no evento que você fez no Alabama cerca de um mês atrás. E eu disse: eu lembro, você estava no chão quando eu fui embora. E ele disse: ah, você lembra de mim? Eu disse: sim. Ele disse: mas você não sabe da minha vida. E eu disse: então me conte. E ele ainda ficou enrolando por 10 minutos. Então ele volta e diz: bem, ele estava duro, difícil e distante. Ele disse: você não sabe nada de mim, se você apenas soubesse da minha vida. Eu disse: JR, me conte. Então ele enrolou por mais 10 minutos. E aí disse: se você apenas soubesse da minha vida. Eu disse: JR, pare agora. Eu disse: eu não vou mais adiante, só vou continuar se você me contar a sua vida. Ele disse: certo, eu conto. Eu sou homossexual. Eu disse: eu sei, JR. E ele ficou bem quieto. Ele disse: sabe? Sim, eu soube quando estava no Alabama. E ele disse: o que você pensou? Ele disse: será que você pensou aquele pervertido? Eu disse: não, JR, eu não pensei aquele pervertido. Eu vou dizer a você o que eu pensei. Eu disse: eu fui salvo na faculdade. Sabe, eu estudei engenharia, eu tenho diploma de engenheiro. Os executivos da minha vizinhança diziam que provavelmente eu seria muito bem sucedido. Eu disse: eu amava garotas, eu era bem normal na sociedade. Eu disse: mas eu tenho novidades, eu iria para o mesmo inferno que talvez você vá se eu não fosse salvo. E ele ficou bem quieto. E então nos próximos 40 minutos eu preguei para aquele homem. E no final dos 40 minutos, ele foi salvo, cheio do Espírito Santo e liberto do homossexualismo. Agora, sabe o que aconteceu? 5 meses depois, o pastor daquela igreja no Alabama veio para Orlando, onde eu morava na época, e jogamos golfe juntos. E o pastor, estávamos jogando golfe, e entre um buraco e outro ele disse: você lembra do cara chamado JR? Eu disse: sim, eu lembro. Eu disse: ele me ligou, falou comigo, há 5 meses atrás, ele foi salvo e liberto do homossexualismo. Ele disse: sério? Ele disse: John... Ele disse: aquele cara está trazendo cada homossexual que há no Alabama para a nossa igreja e todos estão sendo salvos. Compare isso com outra igreja que eu fui. Eu fui a uma igreja com 2.000 membros numa cidade com 6.000 pessoas. Era uma igreja bem significativa. E depois do culto foi uma pregação muito dura nesse lugar, sabe? Muito dura. E depois do culto estávamos no jantar, certo? E o pastor chegou para mim e disse: estou passando por uma terrível perseguição nessa cidade. Eu disse: é? Eu disse: como assim? Qual o problema? Ele disse: os homossexuais. E eu disse: o que acontece? Ele disse: bem, eu disse a toda a minha congregação que se alguma instituição tiver um homossexual, seja um restaurante, uma loja, coisa assim, não compre nada lá, não coma lá, boicote. E eu disse: ah, é? Eu disse: então, pastor, por que não boicotamos toda a loja onde as pessoas mentem, onde cometem adultério, onde fofocam, onde há falta de perdão? Eu disse: você não compraria nada em lugar nenhum, nem comeria em lugar nenhum. Eu disse: por que você deixou esse pecado acima dos outros?
Veja, todo o problema é esse, amigos. Nós categorizamos pecados. Estão comigo? Eu tenho novidades, amigos. Nós merecíamos, é o que merecíamos, me ouçam com atenção, merecíamos o inferno. Merecíamos queimar no lago de fogo para sempre. Quando Adão pecou contra Deus, Deus, o Pai, poderia ter olhado para o Filho e dito, tudo bem, preferiram o inferno a nós, deixem que vão para o inferno e queimem para sempre, vamos criar outro universo com pessoas que nos amam. E sabe, ele seria totalmente justo. Porque nós merecíamos queimar no inferno para sempre. Sabe, eu penso que todo cristão deveria ter uma visão do inferno por 30 segundos. Você nunca mais teria problema em perdoar ninguém na sua vida. Porque é o que merecíamos. Eu nunca vou esquecer. Um pastor no Caribe, minha esposa e eu fomos pregar lá, ele tem uma grande igreja lá. E estávamos na sala de estar dele uma noite e ele disse para mim e para minha esposa, ele contou que quando tinha 8 anos caiu numa vala numa construção, no Caribe. Ele estava lá indo para a igreja, toda semana. E a vala estava cheia de água porque estava na época da chuva, ele se afogou e morreu. Ouçam, por 45 minutos. Ele disse, John e Lisa, eu deixei meu corpo como o meu pé deixa um sapato, com todos os sentidos intactos. Ele disse, eu me lembro que quando eu deixei meu corpo, eu comecei a ir para baixo muito rápido e tudo ficava muito escuro. Ele disse, as trevas eram tão espessas. Ele disse que se eu fizesse assim, eu não via minha mão. A escuridão era tão espessa que parecia que eu vestia ela. E ele disse, quanto mais eu caía, ele disse, pior o medo ficava. E naquele momento eu percebi que não havia nada pior do que aquele medo que eu sentia. Ele disse, mas ficou pior. A cada movimento para baixo, ficava pior e pior. Ele disse, não temos medo para descrever aquele tipo de medo. Ele disse, não há um tipo de medo. E ele disse, eu ficava gritando. Por que eu estou indo por esse caminho? Eu vou para a igreja. Ele disse, eu sabia exatamente aonde estava indo. 8 anos de idade. Ok? E ele disse, então, eu ouvi os gritos. Ele disse, sabe, existem gritos e existem outros tipos de gritos que fazem seu sangue gelar. Foi esse o tipo que eu ouvi. Cheio de terror. Ele disse, John e Lisa, ele disse, então eu vi as luzes das chamas. Ele disse, eu cheguei à entrada desse lugar e eu sabia que se eu entrasse nesse lugar eu nunca mais sairia dali. Ele disse, e um ser, ele disse, um tipo de ser pegou no meu ombro, eu não pude olhar porque eu estava com medo e começou a me puxar para trás. E ele disse, de repente uma voz falou e abalou tudo e disse, deixa ele ir. E o ser disse, não, ele é meu. E a voz disse, deixa ele ir, ele é meu. E ele disse aquela coisa, aquele ser me deixou ir e eu comecei a subir. E ele disse, quando eu subi, eu estava fora do meu corpo, vendo os paramédicos trabalharem no meu coração, na minha respiração, meus pulmões, e o meu pai ali do meu lado orando, e eis as palavras que meu pai dizia. Deus, meu pai, se você me trouxer meu filho de volta, porque papai era crente, Deus, meu pai, se você trouxer meu filho de volta, eu vou te dar ele para sempre. E agora aquele jovem é um pastor e ele já é pastor há anos no Caribe. Agora, eu falei com outra mulher que esteve no inferno, ouçam. O Senhor deixou que ela visse o inferno numa visão. Ela disse para mim, ela disse, John, ela disse, aquele lugar é indescritível. Não temos nenhum tipo de tormento ou horror para descrever esse lugar na terra. Ela disse, eu tive que dormir com as luzes da minha casa acesa por 2 meses e meio depois disso. Agora, isso é o que merecíamos. Entendem isso? É isso que merecíamos. Não havia nada que... ouçam, era isso que merecíamos. Não há nada que possamos fazer um para o outro que se compare a isso. Qual a pior coisa que você acha que uma pessoa pode fazer para outra pessoa? Eu pensei sobre isso e pessoalmente acho que a pior coisa, a pior ofensa que uma pessoa faria a outra, é molestar uma criança. Ok? Eu lembro que quando eu morava em Orlando, houve algo que um pai fez que horrorizou até os pecadores mais ativos. Ficaram irados com aquele cara, sabe, irados. Por uma semana em Orlando, ficou em choque com o que aconteceu. Ouvíamos isso o tempo todo na academia e tocava sempre no rádio, ok? Sabe, as discotecas ficaram horrorizadas com aquilo, a cidade ficou horrorizada. Sabe, uma das coisas mais horrendas que um pai já fez com um filho? Sabe, esse pai, ele ficou um pouco incomodado com a sua filha de 1 ano e meio porque ela chorava muito. Ligou o aquecedor
tirou a tampa daquele aquecedor escaldante e começou a mergulhar o bebê na água do aquecedor fervendo. Ela teve queimaduras de 2º e 3º graus do topo da cabeça até a sola dos pés. Agora imagine, os pecadores estavam irados. Sabe, nós ficamos horrorizados. Por mais horrendo que aquilo fosse, não é nada comparado à eternidade no inferno. Mas era o que aquela garotinha merecia. Era o que eu merecia. Era o que você merecia. E ainda assim Deus escolheu liberalmente nos perdoar. Foi por isso que eu disse que uma pessoa que não consegue perdoar é uma pessoa que esqueceu do que foi perdoada. Verso 29. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até pagar a dívida. Então, quando os outros servos viram o que ele havia feito, ficaram muito tristes e foram contar ao mestre o que ele havia feito. Então seu mestre, depois de o havê-lo chamado, disse: seu servo mau. Note que ele não disse seu ímpio mau. Alô? Esse cara era um servo, ele já tinha sido perdoado da sua dívida impagável. Na parábola, ele é um tipo para um cristão. Note que ele diz seu servo mau, não seu ímpio mau. Repita, servo mau. Eu te perdoei de toda a dívida porque você me implorou. Verso 33, você não deveria também ter tido compaixão do seu conservo, assim como o que lemos em Efésios, que devemos perdoar assim como Deus por Cristo também nos perdoou, não é? Assim como eu tive pena de você, diga assim como. Verso 34, e o seu mestre ficou irado e o entregou aos torturadores, diga torturadores. Ei, olhe para mim, demônios. Eu vou compartilhar com vocês, nas próximas lições, meu testemunho pessoal sobre isso. Eu entrei num período de cerca de 2 anos em que eu não perdoava, ok? Eu vivia em tormento. Aqui estou eu no ministério e eu estou vivendo, ouçam, minha esposa e eu lutamos com coisas no espírito que você não acreditaria. Dia após dia, noite após noite, e sabe, depois que perdoamos, tudo se foi. Eu estou dizendo que, sabe, nós sabíamos que havia algo errado, podíamos perceber forças demoníacas vindo contra nós e ficávamos amarrando o tempo todo coisas, mas depois que perdoamos, tudo se foi. E o seu mestre ficou irado e o entregou aos torturadores, diga torturadores. E veja isso, até que ele pagasse tudo o que devia. Espera aí, tudo o que devia? Ei, essa é uma dívida impagável. Agora, olhe para mim e atente às minhas palavras, porque eu vou escolhê-las com muito cuidado. O que Jesus está dizendo é que uma pessoa na igreja que se recusa a perdoar, eu não estou falando com alguém que luta nessa área, eu estou falando de alguém que diz, não, eu não vou perdoar. Entendem? Uma pessoa que se recusa a perdoar, isso vai lhe custar a salvação. Agora, quer saber por que alguns engasgam com isso? Quer saber? Porque categorizam pecados? Suponha que eu diga que é um cara aqui hoje matando pessoas. E os irmãos da igreja chegam nesse cara e dizem, irmão fulano, você não gostaria de parar de matar pessoas? Ele diz, não, eu gosto, vou continuar. Esse cara vai herdar o reino de Deus? A Bíblia diz, não vos enganeis, certo? Assassinos, adúlteros, etc. não herdarão o reino de Deus, ouçam. Eu posso mostrar a vocês 3 vezes mais passagens no Novo Testamento sobre como uma pessoa que se recusa a perdoar não herda o reino de Deus mais que um assassino. Quer ver algumas? Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos para o Evangelho de Marcos. Um dos nossos capítulos favoritos sobre ter a fé de Deus. Então ele vai ao verso 25 e ele diz, quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra qualquer um, perdoe-o. Veja isso, repitam, que o seu Pai, no céu, também possa perdoar seus pecados. Será que Deus é Pai para o pecador? Não! Ele é Deus para o pecador, Ele é Pai para o crente. E segundo, os pecadores ficam orando? Não! Ele está falando profeticamente aos filhos. Veem isso? Ele diz, perdoem para que o Pai perdoe, verso 26. Mas se vocês não perdoarem, repitam, se não perdoar, também o seu Pai que está nos céus não perdoará seus pecados. Está claro?
Olhem isso, agora esse é o final do seu ministério terreno, o final dos 3 anos e meio. Agora vamos para o começo, Mateus 6. Verso 14, por favor. Jesus diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Outra vez fala aos filhos. Verso 15, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Está claro? Vamos falar do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Perdoai nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Você quer que Deus te perdoe como você perdoa aqueles que agem errado contigo? A questão é que é exatamente como você vai ser perdoado. Agora temos boas novas. Você quer? São pesadas, mas são boas novas. Ele derramou o seu amor em nossos corações. O seu amor foi que nos perdoou. Nós temos a habilidade de perdoar. Amém? Ouçam, eu vou encerrar com isso. Esta é a única parábola. Volte para Mateus 18. Há uma verdade maravilhosa aqui. Sabia que todas as parábolas, as pessoas tinham que ir a Jesus e dizer: pode dizer o que significa? Quantos lembram disso? Mas não com essa. Essa é a única parábola nos 4 evangelhos onde ele dá a interpretação da parábola sem ninguém pedir. Porque isso era tão fora da caixinha da mentalidade deles que ele tinha que garantir que entendessem. Verso 35 é a interpretação. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês de coração não perdoar as ofensas dos seus irmãos. Eu já mostrei muito mais passagens sobre perdão do que poderia mostrar sobre assassinato. Mas as boas novas eu digo de novo. A Bíblia diz que quando nascemos de novo, Ele derramou o seu amor em nosso coração e foi esse amor que perdoou nossa dívida impagável. Você tem em você, se for salvo, a habilidade de perdoar como Ele te perdoou.